Estamos a caminhar a passos largos para o fim deste curso básico. Nesta aula, aula número 8, vamos falar sobre perspectiva atmosférica. E vou utilizar uma imagem, uma paisagem, que dá não só a evolução de uma gama de tonalidades, mas vos vai dar a noção sobre como evoluem tanto as zonas de sombra como as zonas de luz. É diferente de qualquer tutorial que tenham visto na internet. Por isso, não percam e vejam até ao fim, porque vale mesmo a pena. Normalmente, os tutoriais que abordam a perspectiva atmosférica resolvem o problema apresentando uma progressão de tons. Mas essa progressão não é a mesma nas zonas iluminadas e nas zonas de sombra. Na foto que escolhi como referência para esta aula, podemos ver encostas de montanha que recebem luz, enquanto outras encostas estão na sombra. Isto vai permitir mostrar-vos o diferente impacto da perspectiva atmosférica nas montanhas com luz e nas montanhas com sombra. E como é que se ajustam os tons e as cores para conseguir transmitir esse impacto corretamente na pintura a óleo. Vou fazer um desenho um pouco mais simples do que a própria imagem para que este tutorial seja mais fácil de entender. Vou considerar que as montanhas se distribuem apenas em 3 níveis de afastamento e assinalo desde já no desenho as zonas de luz e sombras em cada uma das montanhas. Na perspectiva atmosférica, o tratamento dos tons é o aspecto mais importante e, por isso, neste tutorial vamos fazer a pintura em 2 passos. Em primeiro lugar, vamos pintar este cenário com tons de cinza e só depois é que vamos aplicar a cor. Com estes 2 passos, será certamente mais fácil entenderem a lógica da perspectiva atmosférica, para a poderem aplicar corretamente nas vossas pinturas, seja numa montanha ou em qualquer outra paisagem. Para construir uma escala de tons, começamos, como sempre, por criar um tom intermédio. Começo pelo branco e junto preto gradualmente, até conseguir o tom de cinza médio. Vou fazer este processo da mesma forma como vos mostrei num dos tutoriais do meu canal, no qual utilizei como referência para o cinza médio a tampa de um tubo a óleo. Se quiserem saber mais detalhes sobre este aspecto, deixo-vos aqui o link na descrição. Já tenho o tom de cinza médio certinho e para a nossa montanha vou fazer mais 3 tons de sombra, começando por juntar preto a uma porção da mistura deste meio tom. Para o tom seguinte, separo uma porção da segunda mistura e coloco mais preto. Aqui, o importante é conseguir que vejam uma nítida diferença entre os tons em cada uma das misturas que estão a fazer. Vou criar agora os tons mais claros, ou seja, os tons de luz. Para qualquer mistura, começo sempre por colocar o branco e junto-lhe um pouco de cinza médio para obter o primeiro tom claro. Vou criar tons mais claros, utilizando mais branco e juntando sucessivamente porções dos tons criados entretanto. Utilizei este método para criar mais 3 tons, mas podia fazê-lo para o número de tons que entenda necessário. Aqui só preciso de 3. Tenho na minha paleta então uma escala de cinza com 3 tons de luz, o cinza neutro e 3 tons de sombra. Estamos prontos para pintar as nossas montanhas, transmitindo corretamente o efeito da perspectiva atmosférica. Antes de começar a pintar, temos que saber o que é a perspectiva atmosférica. Só assim conseguiremos entender qual o impacto deste fenómeno na pintura. Quando estamos a olhar para objetos muito próximos de nós, parece que o ar não existe. Mas, na verdade, a atmosfera é composta por partículas que recebem e refletem a luz solar. À medida que aumenta a distância a que estamos a olhar para um objeto, a quantidade de ar é maior e a luz refletida pelas partículas do ar interpõe-se entre a nossa visão e o objeto. Os objetos, ou neste caso as montanhas mais distantes, ficam mais claros, porque existe mais luz refletida entre nós e o objeto. E essa luz refletida interfere na nossa visão, modifica a forma como vemos esse objeto. Perante este facto, faz sentido pintar as montanhas mais afastadas com os tons mais claros, certo? Sim, obviamente, mas o fenómeno da perspectiva atmosférica tem um impacto muito diferente nas zonas de luz e nas zonas de sombra, como vos vou mostrar através de um exemplo óbvio. Num dia bastante luminoso, tenho aqui a luz do candeeiro apagada, fiz uma filmagem no meu ateliê, com a janela aberta, criando um cenário luminoso. Nesse mesmo dia e no mesmo local, baixei a persiana para obter um cenário de sombra. Para os poder comparar, mantive a máquina de filmar em modo manual, com a mesma velocidade e abertura. Agora, peço-vos que prestem atenção às alterações nos 2 cenários, porque vou acender a luz do candeeiro.
Quando liga a luz do candeeiro, e é o mesmo candeeiro, a diferença de intensidade que nós percepcionamos é maior no cenário de sombra. Ou seja, o impacto da mesma luz no cenário de sombra é maior do que o impacto no cenário com luz. Vou apagar e acender mais uma vez a luz para confirmarem essa diferença. De acordo com o que acabamos de verificar, se queremos que as nossas pinturas transmitam corretamente este efeito, temos que manter esta evidência em mente sempre que pintamos uma paisagem. Quando aplicamos estas conclusões aos tons da pintura, isto significa que o efeito da luz nas transições dos tons, nas zonas de sombra, é mais acentuado do que a transição dos tons nas zonas que já recebem luz. Ou seja, nas zonas de sombra, os tons são mais diferenciados entre si. Vou pendurar aqui a paleta ao lado do desenho para vos dar uma explicação à medida que aplico os tons. Uma nota. Em muitos tutoriais de perspectiva atmosférica, recomendam pintar o céu em primeiro lugar. Assim, podem partir de um tom mais claro do céu e ir escurecendo depois as montanhas à medida que se aproximam da nossa visão. É um procedimento correto. O céu é o tom mais claro de uma paisagem, pois no céu temos mais atmosfera e, portanto, mais luz refletida do que no ar que está entre nós e as montanhas mais próximas. Obviamente, vou ter isso em conta no final, mas neste exemplo, em que temos zonas de luz e zonas de sombra, e já temos os nossos tons misturados na paleta, vou começar pelo tom mais escuro, que vou aplicar nas zonas de sombra da montanha mais próxima. Depois de pintar a montanha mais próxima, temos que encontrar os tons que vamos aplicar nos outros dois níveis. Tu podes utilizar o cinza neutro como referência para as sombras mais claras de qualquer pintura. Eu mostro esta questão num tutorial que deixo em referência. Eu vou utilizar este cinza médio para pintar as zonas de sombra das montanhas mais longínquas, que são as sombras mais atenuadas pelo efeito atmosférico. Como tenho apenas 3 níveis das montanhas, vou criar entre o tom cinza médio e o tom escuro um novo tom para aplicar ao segundo nível. Assim, garanto que a transição entre o de mais escuro e o mais claro é a mais acentuada. Vou juntar as duas misturas que já tinha feito e vou pintar o que seria um segundo nível de sombra. Podem fazer acertos de tom sempre que quiserem. Podem aclarar para afastar a montanha ou escurecer o tom para aproximar. Mas para manter o tutorial mais simples não o vou fazer. Vou tentar evitar isso. Como vos tinha dito, vou agora pintar os tons de sombra mais afastados com o cinza médio. Assim, temos estes tons mais escuros bastante diferenciados uns dos outros. No sentido de simplificar esta aula, vou considerar que estas últimas zonas de sombra, ou seja, todas estas montanhas que pintei com o mesmo tom, estão à mesma distância do observador, o que não é verdade. Eu não estou a seguir rigorosamente o modelo, mas também não estou a ignorar por completo. Estou a colocar na tela os aspectos que julgo serem mais importantes para perceberem a lógica da perspectiva atmosférica e como é que conseguimos transmitir essa noção na pintura a óleo da forma mais correta possível. Agora, vou dar aqui um toquezinho no céu, que deve ter um tom mais claro do que qualquer tom aplicado nas montanhas, mesmo nas encostas das montanhas que estão expostas à luz. Okay? Tal como referi na aula anterior, a pintura da flor, a vantagem de pintar o fundo, neste caso o céu, antes de pintar o objeto mais próximo, é que consigo definir melhor os contornos das montanhas. Estou a aplicar o tom mais claro nas encostas das montanhas mais afastadas. Tal como fiz para a zona de sombras, simplifiquei, aplicando o mesmo tom a este nível de montanhas, ainda que na realidade estas encostas não estão todas à mesma distância. Em rigor, as encostas da esquerda deveriam ser mais claras do que as encostas do lado direito. Para estes dois picos que considero aqui no segundo nível, vou utilizar um tom um pouco mais escuro. Na paleta, na escala dos tons, desloco-me para a direita para obter um tom ligeiramente mais escuro. Não muito mais escuro, uma vez que, como vimos, a transição dos tons nas zonas de luz são mais suaves. Nas zonas de luz, também podemos ajustar os tons para afastar ou aproximar as montanhas, ficando mais de acordo com o desenho, mas, para o objetivo do tutorial, isso não é o mais relevante. Para esta encosta, que considerei zona de luz, estando mais próxima, terá que ser mais escura do que os tons de luz aplicados nas outras montanhas mais afastadas. Mas cuidado, este tom tem que ser mais claro do que o tom de cinza médio aplicado nas zonas de sombra das montanhas mais distantes, certo? Não se esqueçam. Vejam agora como está a nossa paleta. No início criei 7 tons, mas à medida que a pintura evoluiu, fui acrescentando tons intermédios, construindo uma escala quase contínua entre o branco e o preto.
Posso controlar os tons na pintura, escolhendo ou modificando a mistura das tintas nesta escala. A montanha mais próxima tinha sido pintada com muita essência trebentina. Vou pintar novamente essa área e vou ajustar o tom. Faço sempre que achar necessário e aproveito para definir melhor os contornos face ao segundo nível das montanhas. Faço também a definição dos contornos nas restantes montanhas, tendo sempre a oportunidade de avaliar e ajustar os tons e as formas. Posso olhar para o todo e alterar as áreas que decido equilibrar, salientar ou até corrigir. Posso, por exemplo, colocar um bico mais acentuado na montanha de primeiro plano. Com um pouco de branco dei alguns retoques no céu, sobretudo para definir melhor algum contorno. O que vos disse até agora tem que vos fazer sentido. Em primeiro lugar, porque é verdade. E, em segundo lugar, porque tudo o que aprenderam aqui mantém exatamente a mesma lógica quando formos aplicar a cor na pintura. As montanhas não são pretas e brancas, mas, ao aplicarmos a cor verde, que caracteriza a vegetação nas montanhas, temos que pensar exatamente da mesma forma. Precisamos de encontrar um tom intermédio de verde, criar os tons de sombra, os tons de luzes e depois aplicá-los às encostas de sombra e de luz com a intensidade e as transições corretas. É isso que vamos fazer. E vamos utilizar a escala de cinza para encontrar tons de verde correspondentes aos aplicados na pintura a preto e branco. Primeiro, verificamos que o tom de verde que temos na palete, o original do tubo, corresponde mais ou menos a este tom de sombra do lado direito da escala. Não é o tom intermédio. Para encontrar o tom de verde que corresponde ao tom de cinza médio, temos de declarar este verde do tubo. Começamos com um pedaço de branco e um pouco de amarelo. As misturas começam sempre pelas cores mais claras. E depois juntamos verde, este verde, até encontrar o tom. Se tiveres dificuldade em encontrar o tom da cor correspondente à escala de cinzas, utiliza o truque do telemóvel que mostrei no tutorial que deixo aqui em referência. Depois, para obter os mesmos tons de verde da escala, vou fazer o mesmo processo que fiz para obter os tons de cinza. Para obter os tons claros, vou juntando às misturas de verde, sucessivamente, pedaços de branco e amarelo. Vou atingindo tons, não estou aqui a ser perfeito, mas vocês já estão a ter a ideia. Vou construindo tons de verde, ponho-lhe mais branco, junto aqui um bocadinho e vou ter aqui o meu verde mais clarinho. Para os tons de sombra, vou juntando o azul às misturas de verde que vou criando à direita do verde médio. Recordo, nunca usem o preto para escurecer uma cor. Já temos uma escala de tons de verde. Podemos então pintar as nossas montanhas. Bem, aqui podíamos trabalhar numa tela nova, fazer o desenho e utilizar esta pintura como estudo base a preto e branco para avaliar os tons da pintura que vamos fazer a cores. É um bom método, sobretudo para quem está no início, pois os tons são muito importantes. Há pintores que fazem sempre um estudo prévio de tons a preto e branco para todas as suas obras. Mas também há pintores que fazem sempre a sua obra com tons cinza e aplicando as cores posteriormente. Vamos fazer isso até porque é mais simples para vocês entenderem como funciona a perspectiva atmosférica quando utilizamos cor. Vamos então pintar com cor verde por cima da pintura dos tons cinza. Esta camada deveria estar bem seca quando aplicamos o verde. No entanto, para simplificar, vamos fazê-lo rapidamente, sabendo que a tinta que está em baixo vai influenciar a cor verde que vou aplicar. Pronto, mas em termos de lição, o efeito é o mesmo. Tal como fiz para os tons de cinza, vou começar pintando a montanha mais próxima. E vou aplicar aqui o tom de verde mais escuro. Para pintar as montanhas que eu defini como segundo nível da sombra, vou utilizar o tom de verde seguinte. Estou também a aplicar 3 tons de verde nas zonas de sombra, exatamente como apliquei os tons de cinza. O tom de verde médio é aplicado nas sombras das montanhas mais distantes, onde antes tinha aplicado o cinza médio. Já temos então a zona das sombras tratada. Vamos agora colorir com verde as zonas das montanhas que recebem luz. Recordo que, tal como aconteceu a preto e branco, quando aplicamos a cor, as transições de tom são mais suaves nas encostas que recebem luz. Começo com o tom mais claro, ou seja, o mais afastado. Estou a fazer esta fase um pouco rapidamente porque o racional do processo é igual, seja a preto e branco ou seja a cores. Posso dar uns toques nos tons para aproximar, por exemplo, a segunda montanha. Na zona de luz mais próxima, o problema é o mesmo, seja a cor, seja a preto e branco. Temos que encontrar um tom de verde mais escuro do que os tons de luzes, mas mais claro do que qualquer tom de sombra. A partir daqui, podemos recriar-nos com os ajustes e correções que entendamos fazer. A opção é vossa.
Eu vou terminar pintando o céu de azul. Para que o tom do céu fique equilibrado com o resto da pintura, vou utilizar bastante branco. Ponho aqui um pouco de azul no topo e depois faço um degradê com branco até às montanhas, aproveitando para redefinir mais uma vez um ou outro contorno. Recomendo que vejas o tutorial que deixo em referência sobre a pintura dos céus, que é muito útil para quem está a pensar pintar paisagens. Deixo também uma frase que refiro em muitos dos meus tutoriais. Esta obra não é para mostrar o meu estilo, é para ensinar, para refletirem sobre as técnicas e as soluções que apresento, incentivando-vos a usá-las nas vossas próprias pinturas, experimentando, errando, melhorando, ganhando confiança na forma de pintar. Façam ensaios para criarem o vosso estilo com as vossas conclusões. A arte é sobretudo satisfação de quem faz e só depois regozijo de quem vê. Obrigado. Terminamos assim a 8ª aula do curso básico, onde vos falei sobre a perspectiva atmosférica. Espero que tenha sido útil. Estas noções são aplicáveis a qualquer tipo de paisagem, seja urbana, seja de natureza. Se não viram as aulas anteriores deste curso, deixo-vos aqui um link para terem acesso ao conteúdo onde vos mostro tudo o que precisam para fazer as vossas pinturas. Se gostaram deste tutorial, deem um like, subscrevam o canal e ativem o sininho para ficarem a saber quais são as próximas aulas. Ainda vos vou falar neste curso da figura humana e também depois um resumo completo com as principais dicas. Não se esqueçam, divirtam-se a pintar, a desenhar e, sobretudo, sejam muito felizes. Obrigado.